Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV, você sintonizando na sua televisão através do canal 8.1 Digital, Facebook, no nosso site e também no aplicativo. Aproveite, participe com a gente, nosso programa hoje está recheado e aqui você sabe, vamos fazer jus ao nosso lema, ao nosso bordão. Participe com a gente, aqui a consulta é grátis e o nosso consultório está aberto. Estamos recebendo nesse bloco aqui no Mais Saúde o fisioterapeuta José Amir e também a Yara Mendes, que também é fisioterapeuta. Yara Mendes, seja bem-vinda, prazer conhecê-la. Prazer conhecê-la, Deus. Meu amigo José Amir, seja bem-vindo aqui ao Mais Saúde. Vamos falar de dois temas muito importantes: reabilitação cardiopulmonar e também de um assunto que eu adoro falar e você aí do outro lado se identifica muito: a apneia do sono. Participe com a gente, produção, coloca aí o nosso WhatsApp para o pessoal de casa mandar aí a perguntinha. Eu tenho certeza que os nossos convidados vão responder você. Vamos falar então de reabilitação cardiopulmonar. Do que se trata de fato? Bom, então é uma especialidade da fisioterapia, né? Que a gente programa programação de exercício para o paciente individualizado para recuperar o paciente que tem disfunções relacionadas ao pulmão e ao coração. As doenças cardíacas ou doenças pulmonares normalmente são doenças crônicas, às vezes incuráveis e sim tratáveis, controláveis. A gente consegue controlar aquela doença com medicamento, normalmente o médico, mas o paciente fica com algumas sequelas que a gente fala, a fisioterapia trata de disfunções. Então, um paciente que tem essas disfunções relacionadas ao pulmão e relacionadas ao coração, ele é encaminhado para a reabilitação cardiopulmonar, que utiliza a atividade física, o exercício físico, melhor dizendo, programado, individualizado, para que aquele paciente possa recuperar aquelas funções e conviver melhor com aquela doença. Muito bem, mais uma vez a fisioterapia aí, contribuindo e muito a favor do nosso ciclo, do nosso meio, do nosso dia a dia. E pós-Covid, isso tem aumentado a procura, Yara? Olha, o pós-Covid deu uma diminuída. Na época da pandemia, a gente realmente teve muito pós-Covid, mas pelo menos o pós-Covid ele ajudou a disseminar, o nosso trabalho. Assim, é realmente isso. A gente pensa que a fisioterapia ficou mais valorizada, mais presente no dia a dia. Exatamente. E aí as indicações foram acontecendo e as pessoas foram vendo a importância, do exercício e de como que isso restabelecia a funcionalidade das pessoas, e isso ajudou a gente a divulgar o nosso trabalho, com certeza. Muito bem. E você disse, José Amir, que é individual esse atendimento? Isso. A prescrição ela é individualizada. Hoje, a nossa clínica, a gente trabalha quase individualizado. Nós somos nós dois, eu e a Yara, como sócios, e nós fizemos um diferencial na cidade, que é atender somente 2 pacientes por fisioterapeuta, para a gente sim poder dar a melhor atenção para aquele cliente e ele poder ser assistido adequadamente e ter segurança no exercício. E resultado, também contribui para a melhoria do resultado. O resultado. Porque esse paciente cardiopata ou pneumopata, a gente tem que lembrar que pode ser que seja um paciente... No linguajar mais popular, com doença cardíaca. Quem são esses pacientes, Yara? São aqueles pacientes que fumaram muito, que sentem falta de ar para subir uma escada, para fazer uma caminhada leve. São pacientes que a gente chama de DPOC, que tem o enfisema pulmonar, pacientes que infartaram, então são esses os cardiopatas que a gente chama, obesidade, os hipertensos, então é uma gama muito extensa de pacientes que podem se beneficiar dos exercícios, com certeza. E são sempre com exercícios, manual, a ajuda de aparelhos? Sim, a gente utiliza o exercício com medicamento. Por isso que a gente falou que é mais individualizado, porque esse paciente é um paciente grave. Então nós temos pacientes cardiopatas gravíssimos, tem insuficiência, a gente chama de uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção baixa. Isso quer dizer que o coração dele não é suficiente para mandar sangue para todo o corpo. E esse paciente, sim, se ele fizer um exercício, um esforço inadequado, pode ser perigoso. Pode sim levar o paciente a óbito ou ter eventos cardíacos sérios. Então o exercício ele é um medicamento desde que seja na dosagem adequada. E essa dosagem ela é individualizada.
né? Então a gente utiliza o exercício, né? Exercício aeróbico, exercício de força, exercícios respiratórios, né? Tem aparelhos respiratórios e mecanoterapia que a gente fala, aparelhos de academia mesmo que tem na clínica, para fortalecer aquele paciente, para que ele tenha melhora daquela função. Mas são, repetindo, são pacientes graves, às vezes pacientes que utilizam oxigênio durante o exercício. Então toda essa monitorização e essa individualização do exercício é necessária para que seja seguro e também a gente tenha um resultado ideal, adequado para aquele paciente. Um fator importante que a gente percebe também é a fisioterapia presente, principalmente na função respiratória, né? O tanto que ajuda, né? A gente tem isso em números, né? A gente tem isso na realidade, de fato, concreto, a importância da fisioterapia para quem tem problemas respiratórios. Sim, mas o que a gente tem visto cada vez mais é a evolução da fisioterapia e que isso não existe mais como isolar um órgão, como o pulmão, por exemplo. Eu vou tratar o pulmão, então eu vou ficar aqui respirando fundo e tudo. Hoje em dia a gente já tem estudos muito mais validados da importância da musculatura periférica, né? Então, porque para você ser funcional, o corpo como um todo precisa estar, né? É uma máquina, então a gente precisa ter fortalecimento muscular para poder evoluir com o ganho da função respiratória também. Muito bem, e a fisioterapia também contribui, o José, na forma da prevenção? Com certeza. Nessa linha que a gente trabalha, o paciente que é identificado com algum distúrbio cardíaco ou pulmonar, mesmo que seja precoce, né, está no início daquele distúrbio, quando ele inicia o tratamento precocemente, a gente vai prevenir que aquela disfunção dele, que aquela doença evolua, né? Então a gente consegue sim retardar, diminuir a evolução daquela doença com a fisioterapia. Eu marquei dois fatores aqui muito importantes que me chamou muita atenção e eu tenho certeza que o pessoal de casa também. A gente vê, infelizmente, né, o aumento de portadores de diabetes também, a tal obesidade. Sim. Fisioterapia. Sim, a reabilitação cardiopulmonar, na verdade, ela chama reabilitação cardiopulmonar e metabólica. Né? Essa parte metabólica entra a parte dos diabéticos, né? A gente tem pacientes dialíticos, né, que fazem a fisioterapia de reabilitação. E tem resultado? Sim, com certeza, né? O diabético, né, já nesse ponto, ele... porque ele já está ali com a diabetes de fase, já não é mais em forma de prevenção, já diagnosticado com a doença. A gente não trata a diabetes. Deixa bem claro, né? Muito bem. A fisioterapia não vai tratar a diabetes em si, vamos supor que ela seja insulino dependente, né? Então, ele tem disfunção de produção de insulina, então isso aí é inevitável. Ninguém trata. A gente vai tratar as disfunções, como eu disse no início. Então, esse paciente, normalmente, ele tem perda de massa muscular, ele tem perda de condicionamento físico, e a perda de massa muscular dele vai levar ele a ter descompensações da diabetes. Por quê? O músculo é uma das maiores reservas de glicose que a gente tem no organismo. Então, se ele não tem músculo, aquela glicose que ele ingere fica circulante no sangue. Isso é horrível para ele, né, para o diabético. Esse é o problema do diabético, ele não tem insulina para pegar aquela glicose e jogar para dentro da célula. Quando ele tem músculo, aquele músculo capta essa insulina, né, transforma em glicogênio, que a gente fala, e armazena essa glicose no músculo. Então, o diabético que tem massa muscular é um diabético mais controlado. Que a gente fala, a gente melhora a função daquele paciente. Então é aquele paciente qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Ele vai ter melhor qualidade de vida, ele vai conviver com a diabetes com o menor problema possível, né? Então, a diabetes em si a gente não trata, né? Igual às outras doenças, igual eu falei. É uma doença, um enfisema pulmonar. A fisioterapia não trata o enfisema pulmonar. Isso é impossível, né? A gente trata as disfunções que o enfisema pulmonar deixa no paciente. Perda de massa muscular, perda de condicionamento físico, perda de função, né? Perda de qualidade de vida. E a gente trata isso tudo, ele vai ter um enfisema pulmonar, mas com mais qualidade de vida e mais controlada a doença. Então, aquele paciente, eu tenho casos na clínica hoje, um paciente enfisematoso que internava 2 vezes por ano. Ele está conosco há 3, 4 anos, ela está internando 1 vez a cada 2 anos. Então, melhorou a qualidade de vida. A doença continua ativa, mas controlada. Logicamente com o medicamento do médico e também com a fisioterapia. Em conjunto, médico e fisioterapia, esse paciente tem um controle da doença, levando ele a melhor qualidade de vida e longevidade.
vai ter uma vida mais longínqua. É importante, né? Eu acredito que até na autoestima, né? Até a saúde mental melhora demais, né? Nós temos paciente que não conseguiu, a Yara falou, subir um lance de escada. Ela não queria ir numa festa porque ela sabia que ela ia caminhar 100 metros e ia ficar com muita falta de ar. Hoje ela consegue ir na festa, se divertir, conviver com as famílias, porque ela está com a doença mais estabilizada, mais ajuda controlada. na saúde mental. Com certeza. Homens ou mulheres, o que é mais difícil ali para fazer os exercícios? Os homens ou as mulheres? Ou Nossa. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Que a gente percebe, eu faço essa pergunta. Eu acho que as mulheres a gente percebe que as mulheres são as que mais procuram, né? A área médica, um tratamento. Quando é estética, as mulheres. Quando é a área da saúde, as mulheres. Quando é a prevenção, as mulheres. Mas quando chega lá, as mulheres também são fáceis ali. Elas se preocupam mais com a saúde. Elas se preocupam mais com a saúde. E elas geralmente aderem melhor ao tratamento também. Assim, elas têm mais facilidade de aceitar as instruções, as orientações. E a gente vê muito caso que as mulheres vão e depois levam os homens. Sim. O carro-chefe. Com certeza. E esses atendimentos são sempre na clínica, no espaço, ou tem ele domiciliar também? Pode fazer esse tratamento, essa terapia domiciliar? Pode, com certeza. Falei tratamento, terapia, mas... É isso, as sessões, né? O acompanhamento. Nós temos a clínica, né? O Centro de Reabilitação Cardiorrespiratória, que fica ali na Rua Pará, próximo ao Hospital Vera Cruz. A clínica nós temos mais suporte, vamos dizer assim. O sistema de monitorização, o paciente é um paciente grave, então a gente tem todo o nosso aporte de equipamentos, mas o paciente que não tem condições de ir na clínica, às vezes, repetindo, o paciente é grave, né? Muita falta de ar, usa oxigênio, às vezes o paciente está semi-acamado, sim, a gente inicia esse tratamento domiciliar. Quando o paciente tem condições, ele é encaminhado para a clínica para potencializar esse tratamento. Muito bem, vamos para o nosso intervalo rapidinho aí, produção. Daqui a pouquinho, quando a gente voltar, vamos falar também sobre a apneia do sono, tá bom? Então você aí do outro lado, não sai daí não, que o Mais Saúde volta já já na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde no canal 8.1, a NTV, 31 anos ao seu lado. Participe com a gente volta a esse bloco com os nossos convidados. José Amir, que é fisioterapeuta, e Yara Mendes, também fisioterapeuta. A gente vai falar da apneia do sono. Você aí de casa que tem essa dificuldade na hora de dormir, mitos, verdades, você pode também tirar sua dúvida através do nosso WhatsApp que está aí na sua tela, mas antes a gente continua falando do assunto anterior, que é a reabilitação cardiopulmonar. Eu não sei se a produção tem aí algumas faixas de imagem, se tiver aí no jeitinho, pode colocar pra gente. Pode. O importante, então, é sempre procurar um bom profissional. As imagens estão na tela e você pode ir comentando, José. Tudo bem. Acho que tá. Bom, só para ilustrar, então, como a Yara comentou no bloco passado, né, o coração e o pulmão não tem jeito de a gente isolar um órgão para tratamento, né? Então, se a gente observar essa imagem, a gente vê que o coração e o pulmão, eles estão interligados, né, no sistema vascular, né? De um lado do coração, do lado esquerdo, vocês estão vendo a faixa azul, é o sistema venoso do coração, do lado direito, né, do lado direito, o sistema venoso, do lado esquerdo, o sistema arterial. E esses sangues vão trocando entre coração e pulmão para ele ser oxigenado. Então, quando o paciente tem uma doença cardíaca, o pulmão ele é prejudicado, ele sofre com aquela doença cardíaca, e a pessoa, quando tem uma doença pulmonar, né, o coração também sofre com aquela doença pulmonar. Então, por isso que a reabilitação... junto, né, como vocês falaram. Por isso que a reabilitação ela é cardiopulmonar, né? Aí a gente está mostrando também, ilustrando o que a gente falou, nosso sistema ali de transporte de oxigênio. Então, você tem um pulmão que capta esse oxigênio é mandado para dentro do sangue, ali, hemoglobina, e o coração vai bombear esse sangue oxigenado. Aí você fala assim, mas eu tenho um problema pulmonar e sinto muita falta de ar. Sim, né, você tem déficit nessa captação de oxigênio, mas só que essa metabolização do oxigênio, ela ocorre lá naquela mitocôndria que a gente está falando ali, o metabolismo aeróbico. E essa mitocôndria, ela está dentro do músculo periférico, músculo de braço, músculo de perna. Então, se aquele paciente pneumopata tem problema pulmonar, não tem músculo, ele não consegue metabolizar aquele oxigênio adequadamente. Então, não adianta eu ter um paciente pneumopata com enfisema pulmonar, só soprar alguns aparelhos e não treinar a musculatura periférica dele. Treino aeróbico, treino anaeróbico, treino de força, ele tem que ganhar massa muscular.
tá? Eu até brinco com meus pacientes, aqui vocês vão ficar bombados, né? A gente orienta a parte nutricional, encaminha para o nutricionista para ele potencializar o ganho de massa muscular. Quanto mais massa muscular ele tiver, melhor será metabolizado aquele oxigênio e a falta de ar, a sensação de falta de ar, de dispneia, ela é diminuída, né? Então, quer dizer, a gente não alterou a troca gasosa do paciente, que às vezes, né, não tem como, a lesão do pulmonar já está estabelecida, mas a gente consegue sim melhorar a metabolização desse oxigênio e ele diminui a sensação de falta de ar. Muito bem explicado, muito bem explicado. E agora, o nosso assunto é a apneia do sono. O que é a apneia do sono? É a insônia? É roncar? O que é de fato, Yara? Existem vários distúrbios respiratórios do sono, né? A apneia do sono é a mais comum delas, mas existem vários. A insônia também. Né, a apneia do sono é a obstrução total ou parcial da via aérea superior e isso pode levar a uma hipoxemia, né, grave, e ela vai ser contínua ela é uma doença silenciosa e que aí ela vai se manifestando com o tempo, podendo gerar doenças associadas muito a doenças cardiovasculares também. Por exemplo? Hipertensão, AVC, né, que é o derrame que a gente chama, a fibrilação atrial, arritmias cardíacas, tudo isso está atrelado a pacientes com apneia do sono também, podem estar associados. Geralmente esses pacientes apresentam uma predominância da apneia do sono, moderada a grave. Tá, e aonde aí que a fisioterapia contribui para, não sei se é a cura, mas para a qualidade de vida melhor? Também é um tratamento, né? Geralmente existem várias teorias de como que a apneia do sono é instalada, a obesidade, né? O sobrepeso, alterações, por exemplo, craniofaciais de quando o queixo é um pouquinho mais para trás, né? Então isso... Na fisioterapia consegue esse diagnóstico mais... Então, o diagnóstico, a apneia do sono, ela é também multidisciplinar, né? Então, a gente trabalha muito em conjunto com médicos, né? Com fisioterapeuta. O meu papel na fisioterapia, lá na clínica, é meio que apresentar para o paciente, quando ele já tem o diagnóstico da apneia moderada a grave, o tratamento com o CPAP, né? Que é o padrão ouro para tratamento Era isso que eu ia te perguntar, qual são os tipos de tratamento para apneia? Existem vários. Existe, por exemplo... O mais eficaz, óbvio. O padrão ouro para apneia moderada a grave é o CPAP, que é a terapia de pressão positiva nas vias aéreas, né? Que é um aparelhinho que você liga, acopla numa máscara, que pode ser nasal ou oronasal, e aí o paciente, ela tem uma pressão positiva contínua que vai manter a via aérea superior do paciente aberta. Isso na hora de dormir. Do sono? Isso, durante o sono. Aí o ideal é que o paciente durma a noite toda. E aí depois vai retirando esse aparelho? Olha, pode ser, por exemplo, se o paciente tiver uma perda se a obesidade for a causa principal da apneia do sono e a pessoa se submeter a uma cirurgia bariátrica, perder muito peso, melhorar os hábitos de sono, pode ser que seja retirado, mas isso nem sempre é possível. Não necessariamente isso vai acontecer. Existem outras técnicas também para contribuir? Existem técnicas cirúrgicas também, né? Existem técnicas cirúrgicas, existem, por exemplo, aparelho intraoral, que é com o dentista, existem quando eles falam do bruxismo. Isso, exatamente. E eles têm também uma plaquinha que ajuda a diminuir o ronco. Existem exercícios fonoaudiólogos, mas isso é na sua... É o diagnóstico, né? Isso. É o que ela falou. O diagnóstico é qual? A questão é mais relacionada ao dentista, se o diagnóstico for feito da apneia, é encaminhado para o dentista para ser resolvido aquele problema. Sim. É mais relacionado à obesidade, obstrução mesmo, questão muscular, normalmente o CPAP é mais indicado. Então, se o diagnóstico for bem feito da apneia, né, a gente consegue direcionar para o melhor profissional adequado para solucionar. No nosso caso, a fisioterapia, a gente trabalha mesmo com a pressão positiva, que é a ventilação não invasiva que a gente fala, né? É um aparelhinho CPAP, que põe no paciente, ele dorme com aquele aparelho e aquele aparelho gera uma pressão, ele tem uma pressão contínua, né? No sistema fechado, que essa pressão mantém a via dele aérea aberta, porque o que é o ronco? É o fechamento dessa via aérea, faz vibrar a musculatura aqui e ele faz o ronco. E obstrui, e ele faz a apneia, que ele para de respirar.
mantém essa via aérea aberta por causa dessa pressão contínua e ele respira a noite toda sem problema nenhum. Confesso que eu fico com muito medo quando falar e para de respirar. Sim. Né? Para as pessoas entenderem mesmo de verdade que isso é perigoso. Tem que ter qualidade de vida, tem que ter qualidade de sono. Gostaria que vocês falassem sobre isso, a importância de uma boa noite de sono. Não, todo mundo aqui já teve uma péssima noite de sono, né? E teve que trabalhar no dia seguinte, sabe como que é difícil manter a concentração, manter. Mas para quem tem apneia, isso é contínuo, exatamente. Né? Durante anos, às vezes. E às vezes a pessoa está achando que muitas pessoas têm um estigma muito ruim da apneia do sono e da terapia com CPAP. A nossa ideia lá é mostrar o equipamento, a pessoa ter a experiência da pressão. E muitas vezes já cheguei com o paciente falando assim, eu nunca vou usar essa máscara. E adapta rapidinho. É só ter o acompanhamento certo, esse processo de adaptação. Inicial é muito importante, porque os estudos mostram que no primeiro mês a adaptação ela vai predizer a adaptação do paciente. Então, assim, se você fizer um acompanhamento de perto, falar, achei a máscara muito apertada, achei a máscara vazou muito grande. Então, assim, experimentar a máscara, escolher a máscara correta para o seu tipo de rosto, escolher uma máscara adequada para você, ajustar as pressões. Quem é que mais sofre com a apneia? A partir de que idade? Ou não tem uma idade exata? Mas existe uma faixa etária aproximada? Sim, nos homens de 39 anos a 69 anos. Me identifico, viu? E nas mulheres depois... anos de idade, me identifico. Nas mulheres depois da menopausa existe também esse relato do aumento da incidência, mas é mais comum no homem. Você ronca? Eu ronco e eu queria até dar um depoimento, o tanto que é importante a gente trazer, bons profissionais. Sim. E eu identifiquei muito quando vocês disseram sobre a obesidade. E eu percebo quando a gente está um pouquinho a mais acima do peso, sim, a gente tem uma dificuldade, né, em ter uma qualidade de sono. E quando a gente faz uma dieta, né, seja sim, qual for a dieta, você perde o peso, o sono melhora. Mas é bom deixar claro também a população que nem todo ronco. Não é só isso. Não é a apneia do sono. Fatores. Tá? É um dos indícios. Isso. A gente primeiro pergunta, você ronca? Ronco muito. Aí pode ser que tenha. Vamos investigar. Ronca diariamente? Sim. Né? Só quando tá cansado? Só quando tá cansado. Ou só quando bebe. Muitos falam, quando eu bebo eu ronco, quando eu não bebo eu não ronco. Beleza. Isso, acontece, tal. É relaxamento. Quando eu tô de barriga pra cima eu ronco, quando eu tô de lado, existem, né? Uma vez um profissional veio ao programa e recentemente disse que não existe a maneira certa de dormir. Olha, na terapia do sono existe a terapia posicional, porque quando a gente dorme de barriga para cima, a gente tem a tendência a abrir a boca e a língua cai um pouquinho para trás e que faz com que isso possa aumentar as apneias. Então, a gente indica, sim, a terapia posicional, às vezes, dependendo do paciente. É o que a gente sempre fala, sempre importante você procurar quem realmente entende do assunto, quem é estudado, e eu estou aqui do lado de bons profissionais que fosse para fazer e passar o currículo deles a vocês. Quando me mandaram o currículo dos dois aqui, eu falei, gente, vamos ficar aqui pelo menos, né, alguns dias falando sobre isso, mas o nosso tempo é curto e eu tenho que despedir de vocês agradecendo pelo compromisso de trazer informação. Esse é o nosso papel como imprensa e vocês, sim, como área da saúde, claro, levar, né, ao próximo a qualidade de vida. Um prazer recebê-los e espero reencontrá-lo em outras oportunidades, em outros temas. É aonde que encontra vocês, onde que é o seu centro? Fique à vontade. Bom, nossa clínica, né, nosso centro de reabilitação cardiorrespiratória está localizado na rua Pará, 424, próximo ao Vera Cruz, em frente ao restaurante Mãe Véia, todo mundo conhece ali. Então nós estamos lá. O antigo shopping ali, próximo ao antigo shopping. Isso. Nós estamos lá desde 2019 já trabalhando, né? Nós trabalhamos muito pós-Covid e tal, mas nosso foco é paciente cardiopata, pneumopata. Estamos lá de portas abertas, quem quiser conhecer. O Instagram, pessoal de casa fica mais fácil hoje, Facebook, as redes sociais, fica à vontade. @reabilitação, né? Cardiorrespiratória. Repete o Instagram, que é mais fácil o pessoal anotar. Reabilitação cardiorrespiratória. Reabilitação cardiorrespiratória. Tem um telefone, algum WhatsApp? Tem.
tem, né? Mas só ir no Instagram lá que o pessoal Hoje em dia você vai no Instagram, já clica lá, já vai no WhatsApp. Clínica? Centro de Reabilitação Cardiorrespiratória. Tá muito fácil. Então é isso, prazer conhecê-los. Obrigado mais uma vez e sucesso para vocês. Obrigada. Muito bem, você aí de casa não sai daí não, que a gente vai para um giro bem rapidinho, ó. E eu volto com novidades que acontecem essa semana aqui na telinha da NTV e eu conto para vocês já. Não sai daí não.